guerras, fome, doenças, vícios, problemas familiares, crise financeira, tem cercado a sua vida? O Templo da Casa de Deus traz até você o programa Vivendo pela Fé. Apresentação: Pastor José Carlos. Graças a Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Estamos de volta para mais um programa Vivendo pela Fé, né? Um programa do Templo da Casa de Deus que tem, né, o propósito de levar, de falarmos a respeito, né, da fé, porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos fala, né, quando Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Então a fé é a única exigência, né, que Deus Ele nos cobra, né, Ele exige, né, é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas pessoas, né, até reclamam com respeito à fé, quando se pergunta, né, fala-se de fé, muitas pessoas dizem: mas eu não tenho fé, eu estou sem fé, eu perdi a fé. E é importante, né, porque a fé, ela tem uma fonte, ela tem um alimento, e é a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, se você ouvir uma palavra, né, uma palavra que crie dúvida, então você não vai ter fé, né? Porque se criar dúvida, você já está na dúvida, e você ouve uma palavra que vem questionar a maneira de você crer, não orientar, porque existe uma diferença. Quando se ouve a palavra de Deus não questiona a sua crença, a palavra de Deus te ensina a crer, né? A crer em Deus, a crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra, né, o resultado daquilo que tem nos faltado, como alcançar, como ter a resposta àquilo que nós precisamos, àquilo que nós necessitamos. E até a razão por quê que muitas vezes se tem uma crença, né, um tipo de crença que não tem causado nenhum benefício. Mas vamos falar mais, né, a respeito, né, da fé, mas eu quero agora, em primeiro lugar, né, orar, porque a oração ela é importante para que, né, estejamos preparados para ouvir e recebendo, né, a semente que vai ser lançada pelo Espírito Santo, essa semente ela venha dar fruto. Então vamos agora falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, estamos iniciando mais um programa e eu quero, neste momento, Deus, pedir ao Senhor que nos oriente, que nos ajude até na palavra que vamos passar agora, vamos pregar agora para o Teu povo, que o Espírito Santo venha nos dar a direção, porque não temos nada preparado, Senhor. Estamos aqui nos esvaziando para que o Espírito Santo, que conhece a necessidade de cada pessoa que está assistindo esse programa, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que ela precisa e o que ela precisa ouvir para que a situação dela venha mudar. Por isso, abençoa e nos dá a direção para que possamos levar a Tua palavra ao coração desta pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, né? Graças a Deus. E também eu quero te convidar a preparar um copo com água e colocar junto ao seu televisor ou então junto ao seu computador, né? Você pode estar assistindo pela ConTV ou assistindo também através da internet, né? Ou pelo YouTube. Que Deus venha abençoar, né? Que venha trazer, né, a resposta para todas as suas necessidades, tá certo? E pastor Jorge, né, que está aqui no estúdio com a gente também, né, vou chamar o pastor Jorge para a gente meditarmos na palavra de Deus, pastor Jorge. E como eu estava falando, não temos nada preparado, né, não preparamos
agora uma palavra, né, porque a gente crê que o Espírito Santo, né, eu lembro até quando Jesus ele falou com os discípulos, que ele disse, ó, não tendes necessidade, né, não te preocupar o que vai falar, que o próprio Espírito, né, vai falar. Então é isso que nós cremos, né, que Deus conhece a necessidade desta pessoa que está nos assistindo agora, e eu creio que durante essa meia hora de programa vai ser mais uma oportunidade, né, que essa pessoa ela tem ouvido, ela tem buscado, ela tem procurado, né, uma mudança na sua vida. Eu creio que neste programa ela vai encontrar essa luz, essa direção que ela precisa. Com certeza, pastor. O que nós queremos é que o Espírito Santo vai nos dirigir, vai nos orientar para que essa mensagem, essa palavra que essa pessoa precisa ouvir, e a gente venha falar, e Deus venha falar ao coração dela, para que ela venha, né, se despertar a sua fé, como estava falando de fé no início, e venha se dispor a lutar para mudar a situação que ela se encontra. Quer dizer, a pessoa está numa situação, né, de sofrimento, de escravidão, né, no sentido espiritual. Porque o que é escravidão? Quando ela é forçada, né, a viver numa situação que não tem como, né, ela se livrar. E aí nos faz lembrar o povo de Israel, né, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, né, Êxodo capítulo 3, vem agora ao coração esta palavra. Quando o povo de Israel estava no Egito, você vê que era um povo que tinha, né, a promessa de Deus de ser uma grande nação. Porém, quando o povo deixou de confiar em Deus, dizendo que às vezes a situação, né, ela surge na vida da pessoa, né, muitas pessoas que teriam tudo para viver bem, para estar bem, mas a pessoa se deixa, né, envolver talvez por aquilo que às vezes pensamentos humanos, pelo bem-estar, se achar bem. Agora eu estou seguro. E no mundo que nós vivemos hoje, né, nunca se está seguro. Né? A única segurança que nós temos é Deus. E por que o povo de Israel ele foi para parar no Egito? Veja que Deus, né, usou José, né, eu creio que muitas pessoas conhecem a história de José, que de escravo ele se tornou governador, né? Ele foi vendido pelos irmãos e ele foi parar no Egito. E lá, né, pela situação, Deus então faz com que o faraó reconheça José e torne ele governador do Egito. E José então passou a ter uma influência. E logo a seguir vem a família, vem Jacó, né, e os irmãos de José vão morar no Egito. Então, quando José estava vivo, quer dizer, onde que eles estavam? Na melhor terra, né? Qualquer coisa que eles precisavam, eles apelavam para quem? Para José. Para José, né? José era o salvador da pátria, né? Então, quando falavam qualquer coisa, não, eu sou da família de José. Não, pô, José, grande homem, né, livrou o Egito. Hoje o Egito é o que ele é, porque José, né, contribuiu muito. Então, só que o tempo foi passando, né? Foi José, os irmãos de José foram morrendo, morreu Jacó, né, e assim por diante. Aí, capítulo 2, versículo 23, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, por causa dela clamaram ao Senhor. Seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quer dizer, mesmo que eles tivessem esquecido de Deus, né? Só que Deus não esquece. Ainda que se esqueça, até tem uma palavra que diz que pode, porventura, a mãe esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não. Né? O filho, a mãe não vai esquecer do filho. Mas Deus diz, ainda que ela venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de ti.
Quer dizer, a mãe pode esquecer do filho, a própria pessoa pode esquecer até de Deus, né? Dar as costas para Deus. Porém, Deus jamais vai esquecer da pessoa. Quer dizer, Deus jamais dá as costas para alguém, né? Pelo contrário, ainda que sejamos injustos, Deus é justo. Ainda que nos esquecemos, Deus não esquece. Então Deus, quando eles clamaram, né? Eles passaram tempo sem clamar a Deus, eles não oravam a Deus, eles tinham ali Deus, né? De uma forma até acreditavam, mas é aquela coisa, eu tenho José, né? Vamos a José. Quando a pessoa não tem recursos, né, humanos para resolver uma situação, o que a pessoa faz? Aí ela se volta para Deus. Ela se volta para Deus. Busca Deus. Né? Ela vai orar, ela vai, né, jejuar, ela vai para a igreja, ela vai buscar. Quando ela tem algo, né, que ela pode se apegar, a tendência é que ela vai esquecendo de Deus, né? Porém, quando eles clamaram, Deus ouviu e atentou para a condição dele. Não, realmente, né, Deus viu a situação, como Deus está vendo a situação desta pessoa que está nos assistindo agora. Deus está vendo, né, os problemas que ela está vivendo na família, no casamento, né, na vida financeira, na vida espiritual. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora com depressão? É verdade. E você tem um detalhe importante dessa palavra, talvez essa pessoa, o senhor falando, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua dor, e talvez essa pessoa se pergunta, tá, mas se Deus está vendo, por que Deus não muda a minha situação? Por que Deus não me livra desse sofrimento, desta dor? Porque talvez está faltando para essa pessoa fazer o que o povo de Israel fez, clamou. Olhando o povo de Israel dentro daquela situação, eles clamaram a Deus. Eles tomaram uma decisão de mudar aquela situação. Mas e se ela agora, pastor Jorge, ela tá clamando, né? Quando a pessoa diz, não, mas eu tenho pedido, Deus me ajuda, Deus me socorre. Vamos ver aqui na sequência, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então, ela está clamando. O que Deus fez? O povo estava clamando. Deus vai e aparece para Moisés. Deus vai lá, aparece para Moisés, que estava lá no deserto, cuidando de ovelhas, né? Agora, por que Deus, né, já que o povo estava clamando, por que Deus, ele não foi diretamente à pessoa, né, ao povo? Por que nesta hora, né, a pessoa diz, mas eu estou clamando, por que eu tenho, né, Deus, ele não vem falar comigo? Porque as pessoas querem falar que Deus fale diretamente com elas, né? Porque de repente o povo esperava isso. Porém Deus vai lá e chama Moisés, né? Moisés, que era um ser humano, né? E que já desejava ajudar o povo, que tinha vontade de ajudar o povo. Então Deus faz de Moisés um instrumento, né? Assim como Deus está fazendo da gente. Com certeza. Quer dizer, nós estamos aqui, né, sendo, né, um canal, né, como Moisés, Deus usou Moisés para chegar até o povo e para falar com o povo, né? Aí já começa um milagre, porque como é que pode? Às vezes as pessoas, muitos questionam até isso. Por quê? Porque às vezes assim, como é que pode, né? Esse pastor, um ser humano, a maioria dos pastores hoje que pregam a palavra de Deus, muitos já foram viciados, foram doentes, tiveram família destruída e foram restaurados. Deus transformou, pega o homem lá do pó e Deus passa a usar, né? Porque Deus vai usar aqueles que tiveram experiência, né? Que de repente eram, como diz a própria palavra, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, né? Aqueles desprezados, aqueles que não são, os rejeitados, aqueles que dizem, esse aí não tem mais jeito. Mas é esse que Deus, né, ele escolhe. Por quê? Porque aí está o milagre.
O milagre não era Deus aparecer para o povo e dizer, olha, eu vou tirar vocês do Egito. O milagre é Deus pegar Moisés, que tinha saído do Egito fugindo. Ele fugiu do Egito. Estava lá, de repente, pensando na sua família que estava no Egito, né? Porque Moisés, ele se preocupava, estava ali cuidando das ovelhas, defendendo aquelas ovelhas. Deus fala assim, se ele está cuidando das ovelhas, o que ele não vai fazer em favor do meu povo? E as ovelhas que nem dele era, né, pastor? Nem dele, não era não dele. Era dele. Né? Era muito fácil ele cuidar se fosse dele. Fosse dele até, mas não era do sogro dele, não era dele. Não. Né? Mas ele estava ali cuidando, reparando. Então Deus parece, será que ele não vai cuidar da família dele? Você não vai cuidar do povo dele, da descendência dele que está lá, escravo? Então Deus vai, parece, ele tem em primeira visão a sarça, né? Ele já falou outra vez, a sarça seria normal, né? Porque é um arbusto ali seco, né? Queimar num deserto seria o calor, né? Quando às vezes aparece fogo aí, até um grão de areia, uma coisa reflete o sol e acaba pegando fogo, né? Um vidro, alguma coisa. Então, seria normal, mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça não se consumia. Então ele foi lá para ver, né, por que aquela sarça estava ali se mantendo tão resistente. E Deus então, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quer dizer, Deus primeiro, Moisés, reverência, né? Tira a sandália dos pés. Quer dizer, a terra que está pisando é santa. Tenha reverência. Para entrar diante de Deus, tem que haver uma reverência. Um temor. Um temor, né? Para que ali, né, Deus possa falar. Esse é outro assunto. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, ampla terra, que mana leite e mel, lugar de cananeu, de Eteu, de Amorreu, de Jabuseu, de Eveu e de Jabuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, primeiro Deus diz, desci, tá? Para livrar o meu povo. Agora, eu te enviarei. Porque para Deus seria fácil. Muito fácil. Muito fácil. Deus poderia. Porém, o que o homem se sentiria inútil? Né? Mas aí que está o milagre. Deus pega um homem que foi rejeitado até pelos seus, né? Porque tinha dois lá, israelitas lá, né, discutindo, e Moisés vai apartar. Aí eles chegam para eles, até ficaram contra ele. O que é? Vai nos matar como tu mataste os egípcios? Quer dizer, até os seus rejeitaram. E ele vai lá, Deus pega aquele homem, transforma ele, faz ele acreditar, né, na promessa de Deus, se apresenta para ele, ó, eu sou Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Abraão, né, o Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quer dizer, Deus está mostrando, olha, eu quero alguém para continuar essa descendência. Né, essa descendência. Eu quero, né, que você seja um instrumento para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Então Moisés, né, olha o que Moisés diz. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu, eu serei contigo. E esse será o sinal em que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, quer dizer, quem sou eu? Né? Quem somos nós? Não somos nada. Porém, cremos que Deus está nos usando agora para tirar esta pessoa da escravidão.
para tirar esta pessoa dessa situação de depressão. Agora, quando Moisés chegou lá para o povo, né? Será que eles entenderam? Não, mas Moisés saiu daqui agora, como é que ele volta agora? Né? É coisa das pessoas, mas o pastor está falando aí, né? Mas, Deus, por que Deus não fala comigo? Mas aí que está o milagre. Deus está nos usando para te abençoar. Deus está usando, né, o que nós estamos falando agora para que você creia, né, e você se apegue com Deus através da palavra de Deus. Com certeza, Deus está dando uma oportunidade desta pessoa mudar a sua situação, porque quando Deus enviou Moisés, o povo estava escravo, e bastava o povo dar ouvido a Moisés e seguir. Basta você dar ouvido ao que nós estamos falando. E quem garante que você que está me ouvindo agora, Deus não pode te trazer, mudar a tua situação, e amanhã ou depois você está aqui fazendo um vídeo, gravando um programa, para libertar outras pessoas? Com certeza, mas aí que está o milagre, né? Assim como um dia a gente também teve uma situação difícil, né? E até pensando, por que Deus não muda a minha vida? Né? Senhor, não aguento mais. E Deus nos tirou, já como um testemunho, né? Aí que está, Deus, ninguém desce do céu. O único que desceu do céu para pregar a palavra foi Jesus. Amém. O único que desceu do céu. O único perfeito. O único perfeito. Né? Deus levanta alguém, sempre vem alguém, Deus levanta, né? Usa alguém. Às vezes a pessoa está numa denominação, sai, Deus levanta aquela pessoa. Por quê? Porque é assim que Deus age. O único que desceu do céu para pregar a palavra de Deus foi Jesus. Amém. A partir do momento que Jesus, né? Porque hoje muitos até falam, né? Até dizem, mas falam assim, como é que eu vou colocar, às vezes, pastor, né? De onde saiu esse pastor? Quer dizer, as pessoas querem que todo pastor desça do céu. Não, é um homem que Deus levantou, que Deus usou, que de repente Deus está usando uma denominação, Deus passa a usar em outra. Isso aí é obra de Deus, né? Porque ninguém pode dizer, é como a pessoa dizer assim, qual a igreja certa? Qual a igreja verdadeira? Só tem uma, Jesus. Jesus eu tenho certeza que é a igreja, né? Denominação, nenhum pastor desceu do céu. Amém. Só Jesus. Jesus disse, eu desci do céu. Ele veio trazer a vontade de Deus e disse, começou com os discípulos e disse, essa é a vontade do Pai, em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome... agora vão e façam. Fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, fazei discípulos. Vocês vão agora continuar, vocês não vão parar, vocês não são os únicos discípulos que eu estou levantando. Vocês não vão ser, vocês vão sair pelo mundo e vão fazer discípulos, vão ensinar outros para que eles também levem a palavra e recuperem outros, e assim a igreja vai se formando, né? Então é esse o propósito de Deus para abençoar a sua vida. Agora, você precisa crer. Porque a gente está falando assim, pastor, eu sei que o tempo, né? O tempo, às vezes não adianta falar muito também, né? Porque não é por muito falar que seremos atendidos, mas o tempo também, às vezes, é por isso que é importante a pessoa ir até a igreja, nos procurar na igreja, para que a gente possa, né, cuidar do caso dela, orientar ela, porque às vezes precisa de algo mais, para que a pessoa ela venha, né, se fortalecer mais. E é na igreja, no programa, é um alívio. Né? A gente está procurando cada dia trazendo um programa para uma palavra, para que a pessoa vá se alimentando. Porém, o maior alimento ela vai receber na igreja. É na igreja que ela vai conhecer essa palavra e ela vai, né, assim como o povo de Israel, sair da escravidão do Egito. Só que um detalhe assim, é importante essa pessoa ver esse programa, reconhecer esse programa, essa palavra, como uma oportunidade para ela mudar de vida. Ela reconhecer nessa mensagem que a gente trouxe aí, uma oportunidade dela mudar a situação que ela se encontra. Com certeza. Não ser mais um programa, não ser mais uma palavra, mais uma oração, mas uma oportunidade. Assim como o povo de Israel teve uma oportunidade, Deus está dando uma oportunidade para essa pessoa. Com certeza. E a pessoa pode também nos ligar, né? No 32 29 43 59, esse é o telefone da igreja. Também 84535856, né? Todo o prefixo é 53.
Também 99119467, da TIM, né? O operador é a TIM. O senhor tem o teu telefone também? Sim, é o 84191823. Prefixo 53. Você pode nos ligar, pastor, eu quero uma orientação, quero ajuda, né? Eu quero mudar, né? Eu quero provar esse Deus, conhecer esse Deus que vocês estão falando e sair da escravidão, sair do sofrimento. Então, está aí a oportunidade. Pode ligar para a igreja ou também na cidade de Antonina, no Paraná, na rua Conselheiro Alves de Araújo, número 267. No centro ali de Antonina também procura ali o pastor Jean, o pastor Pablo, segunda a domingo, né? Segunda a domingo você pode encontrar também ali o socorro espiritual, tá certo? E vamos agora então ao momento da oração. Eu quero, né, convidar você para participar da oração. Prepare o copo com água, né? E em nome de Jesus, que, né, essa palavra, eu tenho certeza, o que nós falamos aqui, Deus está trazendo no seu coração, né, para que você tome uma atitude e venha sair dessa situação. Não adianta só reclamar, né? A gente estava falando na igreja, né, quando as pessoas, até quando eu vou sofrer? No Salmo 13, né, que o salmista começa, até quando eu vou passar por isso, até quando? Então, até quando você vai sofrer? Até quando você tomar uma atitude de dizer, chega, eu vou mudar de vida, eu vou buscar esse Deus, tá certo? Vamos então falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoa, consagra agora esta água, Senhor. Fluidifica esta água, derrama virtude do teu poder sobre esta água. E quando esta pessoa participar, que ela venha a ser fortalecida, venha a ser abençoada, pois em nome de Jesus, Deus, eu entrego em tuas mãos. Abençoa e consagra essa água em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Agora, participe. Graças a Deus, né? E estamos chegando ao final do programa, mas eu quero deixar também o endereço, né, aqui da cidade de Pelotas, na rua Tiradentes 2928, entre Osório e Deodoro, no centro aqui da cidade de Pelotas, próximo, né, o mercado público. Rua Tiradentes 2928, entre Osório e Deodoro, às 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. São 4 horários: segunda, quarta, sexta e domingo. Sexta, né? E no domingo, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. No bairro Fátima, na rua José de Alencar, 211, ali no bairro Fátima, às 7 da noite, segunda e sexta. E no domingo, 10 horas da manhã. Agora, faça a sua parte, lute. Não se limite apenas no ouvir, mas venha participar com a gente. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. Você não foi esquecido, Deus não te abandonou, Deus não desprezou você, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Deus não lança fora aqueles que vêm aí. Agora, muitas vezes o que falta é essa ação, essa disposição de se voltar para Deus. Por isso que muitos acabam sofrendo, né? Porque não tomam atitude, né? Ou vai deixando, né? Hoje eu vou, mas hoje não vai dar para ir, eu vou amanhã, chega depois, e assim o tempo vai passando e a pessoa não vai. Então, só que o problema, ele não passa. Quando você vai deixando o tempo passar, o problema vai aumentando. O problema, a cada dia, ele aumenta mais. Então, tem que dar um basta. Tem que tomar uma atitude e sair dessa situação. Você não está esquecido, né? Enxuga as lágrimas, levante a cabeça e diga, eu vou lutar, eu vou vencer, porque eu não nasci para sofrer, eu não nasci para viver essa vida de sofrimento. Tenha fé. Não vá atrás daqueles que vão dizer, não adianta. Sempre vai ter. Tem uma passagem que fala do cego Bartimeu, que muitos mandavam ele se calar. Porém, ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça isso, persevere, lute. Deus quer e vai abençoar com toda certeza a sua vida. Tá certo?
Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus.